E aí, jovens? Hoje, mais um Ucronia Cast. Meu nome é Ângelo, o P2. E aqui é Guilherme, o historiador em quadrinhos. Segue a vinheta. Ucronia Cast, o podcast de seu tempo. Look at her. She's so fine. Então, pra essa noite, o que você gosta de fazer sexta-feira à noite, Guilherme? Eu gosto de beber cerveja e gravar uns podcasts. Mas hoje a gente vai, na verdade, falar de algo construtivo hoje. Apesar de nossos assuntos anteriores não terem sido desconstrutivos. Uau, neologismo. A gente vai falar hoje de um assunto que envolve nossa carreira, certo? Nossa formação acadêmica, que é a docência. A gente vai falar das nossas experiências na faculdade, né? A nossa construção enquanto profissionais da educação, certo? E também o nosso trajeto profissional, certo, Ângelo? É bom deixar importante que essa amizade, essa relação surgiu justamente do nosso vínculo com a UFSC. Pra quem não conhece, a UFSC. Famosa Universidade Federal de Santa Catarina. Isso. Localizada aqui no bairro Trindade. Isso, o Campus Central. Tem outros? Tem em Jaraguá do Sul. Mas esse não importa. Trindade é mais legal. Mas enfim, gente, hoje a gente então vai trocar umas experiências aqui, né? Compartilhar algumas experiências que a gente teve ao longo da vida. Algumas expectativas que se concretizaram, se frustraram, né? Bom, e a gente vai ser um papo hoje mais informal, né? A gente vai mais conversar sobre essas questões. É importante deixar que nossa formação, relembrando, é formação em História, né? Nós nos formamos como licenciatura, né? bacharéis e licenciados em História. Isso é uma característica bem particular dos cursos de História das Universidades Federais aqui, porque o MEC ele tem uma insistência nos cursos de História, né, de querer separar a licenciatura do bacharel. Sim, o curso de História daqui prolongou um pouco, além das pressões do MEC. Isso. O UFSC fez essa resistência durante uma boa parte do tempo. Ainda já separou? Não, acho que ainda não. A UFSC fez essa resistência, assim como poucas outras universidades, né, de manter o currículo unido. E isso é uma parte importante de destacar aqui, porque um discurso, né, que eles sempre falavam na UFSC, que eu concordo, é que não dá para formar um professor sem saber dos meandros da pesquisa. Exatamente, são duas profissões que não podem ser desassociadas. Isso, e como é que tu vai formar também um pesquisador que não sabe compartilhar o conhecimento produzido? Exatamente. Construir com a sociedade, retribuir de forma mais próxima até esse conhecimento produzido. Isso eu concordo bastante. Certo. Então, vamos lá, começando então desde o início, né, da nossa formação, a gente pode falar um pouco mais das nossas experiências individuais, né? Eu, por exemplo, entrei na faculdade sem nenhuma perspectiva de dar aula. Ele achou que era American Pie, já? Eu achei, que nada, eu achei que era Indiana Jones, que eu queria desbravar várias coisas e tal. Mas eu entrei porque eu gostava de história no ensino médio e essa foi a minha intenção na faculdade, né? Foi, sei lá, pegar algo que poderia ser menos chato do que as outras opções que eu tinha. Jamais ia tentar algo de exatas, porque eu não tenho nenhuma proximidade com as técnicas de exatas. Então as humanas que sobraram era geografia ou história, acabei escolhendo história. Ironicamente, o apelido do trote dele no começo foi Calouro CTC, que é do Centro Tecnológico. Não foi eu, seu animal. Foi tu! Hey! You idiot! Não foi, eu era o Ratatouille. Tá, mas daí depois mudou pro Ratatouille. Não, era outro que era o CTC. Quem que era o CTC? CTC, vocês nem sabem o que é o CTC. Eu falei, CTC é o Centro de Tecnologia. Que comporta as áreas de engenharia, e entre outras. E de sertanejo universitário, e camisas coladas. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tá. Mas ele fala como se ele não fizesse o perfil do CTC dele. Que inclusive. Por isso que eu sou P2? Teu apelido é o quê? Calouro Virgem. Ó. Você tem uma moral absurda pra falar de apelidos. Mas puro. Enfim, a minha perspectiva de futuro no curso era muito limitada.
Eu não tinha intenção de lecionar, nem imaginava que eu ia lecionar, na verdade. Achava que a vida acadêmica me esperava com uma facilidade absurda. Erro que muitos calouros cometem ao entrar nas humanidades. E fazer curso e ter uma formação científica no Brasil, né? Porque a Formação científica no Brasil é um sonho. ela tá profundamente atrelada à docência em qualquer âmbito. Para tu desenvolver uma pesquisa, tu vai precisar estar vinculado a uma universidade, tu vai Sim. precisar dar aula. No fim das contas, né, tu vai acabar Em nesse algum caminho. momento. Não tem a profissão de cientista aqui. Certo, Então, tu infelizmente. vai ter que dar aula. E tu, Ângelo, como é que tu... Eu desde pequenininho, eu pegava uns bonequinhos assim, organizava e dizia: I was born ready, motherfucker. O que vocês vão fazer hoje, seus merda? Não, Meu brincadeira, Deus. mas. Nesse não. ponto do podcast, a gente pode notar o alto índice de álcool do sangue dos participantes. Mas queria A dizer. gente já gravou um podcast antes, já... E na quarta série teve um episódio que eu ficava com todos os cadernos, tinha aqueles caderninhos pequenininhos de cada matéria e ficava com todos sobre a mesa. Daí a professora perguntou um dia: tu vai ser professor? Daí eu não estava bem certo, mas eu disse: pô. E daí, a partir dali, eu comecei a notar, eu comecei a prestar mais atenção nas aulas de história. A professora de história, ela tinha um discurso muito envolvente, assim, aquele discurso comunista. A doutrinação tá aí, né, desde sempre. Nosso E- papel é esse aí, né, Ângelo? Inclusive tem 2 disciplinas pra isso na faculdade e recomendo fazê-las. E. Uma martelo e outra foi. E daí, a gente. Um eu pegariado, outro eu japonês, né? E daí eu comecei a pensar sobre isso e conciliar com aquela matéria que eu tinha interesse, que era história. Bacana. E daí chegou um momento que eu pensei: pô, ia ser massa se as pessoas. Se as outras pessoas também soubessem dessas coisas, soubessem dessa história. Eu tinha uma visão completamente de que a história era de uma maneira e tinha que ser ensinada 8 ela. anos de idade já pensava isso tudo. Meu Não, Deus. mas eu pensava que era muito importante a profissão de professor de história. E daí eu entrei na época do vestibular eu nem ia fazer história. Bom, Eu nem ia fazer história. Daí vai fazer o quê? ia fazer agronomia. Nossa. Olha só, o que eu pensei, cuidar dos boizinhos deve ser legal, né? Mas Caraca. daí era essa escolha da agronomia era totalmente voltada para a profissão. Nem sei se agrônomo é uma boa profissão, mas Veterinário, então, né? mas daí uma amiga minha, Feline, ela disse: não, cara, tu tem que fazer história, velho, tu tem que fazer Ela história. não te tentou te arrastar pra filosofia, que é a nossa amiga Feline? Ela é mestre já em filosofia. Da filosofia, aí, ó, mestre em filosofia. Filosofia em Descartes. Eu não sei como é que pronuncia, mas é Descartes. É mestre em abobrinha. Isso, é mestre em falar em tie-dye. Mas enfim. E daí, não, tá, acho que talvez eu tenha que fazer história. Eu fui fazer o vestibular muito zoado. Eu fui fazer o vestibular com um chinelo de dedo, uma camiseta que tava no dia. Minha mãe me levou. A minha mãe totalmente: puta merda, por que eu tô levando esse moleque pra cá? Esse moleque tem futuro nenhum, né? E daí eu fiz e por alguma coisa eu passei. Eu passei. Nossa, Mas é que eu tava estudando só pra passar de ano, no terceiro ano. E daí os conhecimentos do terceiro ano me fizeram passar no vestibular. E A daí. história também não é um vestibular concorrido, né? Então, É importante bastava, sei lembrar. lá, ter meio cérebro e já passava, né? Mas. Porra, mas no curso tem muita pessoa. A gente conheceu muita gente legal, né? Muita gente inteligente, muita gente. Assim, ó, muita gente estende a percepção de que, por ser fácil de passar, é fácil de se transpor no curso. Esse é um erro muito, muito grave, porque o curso é muito difícil. É um curso que você tem que estudar, você tem que se empenhar. E ele é muito difícil também porque tem muita quebra de paradigma. Sim, você chega com uma visão de história X, você sai com uma visão de história XYZ. Então é uma quebra muito grande. Uhum. Você chega... Eu lembro ainda do nosso querido professor Paulo Pierre Machado, uma das primeiras disciplinas de teoria da história, né? Que ele falava: tudo que vocês sabem sobre história
Eu não quero assustar vocês, né, mas é diferente. Não é como vocês acham que é. E aí tu chega pensando, meu Deus, né? Como assim? Vai dizer que, sei lá, o nazismo era de direita. Puta, cara. Eu sempre achei que fosse esquerda. Eu nem sabia que era direita e esquerda nessa época. Assim, não, porra, nazismo na real sempre foi comunista. Ele ia falar, achei que ele ia falar isso. Mentira. Mas assim, achei que ele ia falar que Indiana Jones era mentira. E eu sempre acreditei na minha vida que Indiana Jones era um documentário. A escolha dele dependia disso. Exato. Mas aí, o que ele quis dizer com esqueçam a sua percepção do que é história e construam novas? Porque a percepção mais aceita e mais comum de história é que história é uma junção de fatos, um amontoado de fatos, certo? Sem uma crítica em cima, Quer decorar a data. sem uma reflexão, nomes, datas, acontecimentos e etc. E na verdade não é, né? E a gente aprende isso na história, a gente aprende isso no decorrer do curso, né? De que você precisa embutir uma reflexão em cima dos dados que você recolhe. Isso é ser historiador, né? Isso é historicizar. Uhum. É pensar sobre o tempo. Pensar, né? Pensar sobre o transcorrer. E uma das grandes contatos que tu tem também é com a historiografia, com a produção da história. Exatamente. Que a Os história... métodos de produzir história. A história não é só pensar e deu. Exatamente. Tem muitos jeitos diferentes. Não é só tu coletar o dado, ver o dado objetivo, né? A fonte, a gente vai descobrir então que a fonte ela não é objetiva. A fonte, ela até tem nível, ela tem até um nível objetivo, mas a interpretação da fonte, a interpretação do contexto, as leituras que tu faz, a seleção das fontes, que nem o Legoff vai dizer, tudo passa por escolhas. Exatamente. Cabe, você consegue extrair do seu documento a quantidade de reflexão que você consegue extrair vai de acordo com as perguntas que você faz. Então, se você faz perguntas adequadas ao seu documento, exatamente, você consegue um resultado específico. E por aí vai. E, pois é, mas a gente já tá aprofundando demais A gente já tá indo em teoria da história e esquecendo o objetivo principal, que é docência, certo? E daí... Esse foi o primeiro grande choque, né? Entrou na universidade, viu que a vida não era mais esse mamilo rosa que what? Eu corto essa parte. Não, a vida não é essa coisa bonita, né? Essa bolachinha Oreo com recheio de coco. Os primeiros anos de uma bolacha faculdade... salgada Maria. Cara, os primeiros anos de faculdade, eu não sei. Mas foi uma época meio solitária, assim, os primeiros semestres. É uma época em que eu adoro minha turma, mas assim, eu não tinha pouco contato, sabe? Tinha pouco contato com as pessoas, e todo mundo vinha de um lugar diferente, assim, não tinha... Demorou pra se construir algo em comum, assim. Demorou. Sabe, e a universidade, como cada um tem ali a sua vida, é muito individual, né? Eu não sei, às vezes pode ser um pouco solitário pra quem tá nas primeiras fases. Possível. Mas daí depois foi engrenando, e eu tinha essa vontade já, então, esse interesse pela docência. Sim. Pela docência, mas... E no início, as matérias de licenciatura que foram apresentadas pra gente, elas não trabalhavam muito com a questão da docência. Eles trabalhavam com teorias educacionais. A primeira matéria de educação que a gente foi teorias da educação. E principalmente trabalhava com os filósofos clássicos, sei lá, a relação de aluno e professor. Isso. Que não foi ainda assim um contato muito profundo com o ato de dar aula, né? O ato de docência. Uma das críticas que se tem ali no curso, pelo menos no nosso currículo da época, era da desconexão das disciplinas de educação. As disciplinas... Gente, se vocês forem fazer as disciplinas de educação, se preparem para ver o clipe do Pink Floyd, do The Wall, Nossa, em todas as disciplinas. Toda semana. Era a chamada e o clipe do Pink Floyd. Direto. É porque o clipe do Pink Floyd ele é extremamente simbólico para um período específico da educação, que é da desconstrução dos currículos tradicionais. Sim, ele faz sentido? Faz sentido. Precisa ser apresentado toda a vida? Não precisa. Não precisa ser apresentado. Ele faz muito sentido, mas assim, você pode construir o mesmo discurso por meio de outras fontes. Isso. De outras maneiras. O que o clipe do Pink Floyd fala, né? É a quebra de currículo, mas é principalmente a quebra de uma educação formatadora, certo? Para uma educação crítica, uma educação libertadora, né? O Freire aí, ó. É uma educação, exatamente, que vai contestar.
A educação É uma educação baseada em... profundamente influenciada pelo marxismo, né? Exatamente. Paulo Freire, luta de classes. Certo. Saber que a educação ela é feita para algum negócio, ela não é uma... Certo. É extremamente política. É, exatamente. Um conhecimento mais crítico, né? Isso. Não somente... É o assunto que a gente tem falado nesse primeiro bloco aqui, até agora. É o mesmo baque que a gente teve com a percepção inicial de história, com a percepção posterior de história, né? Ou seja, uma história acumuladora de fatos, uma história crítica. É a mesma coisa com a educação, né? Uma educação que repassa esse conhecimento que acumula fatos e dados, né? Para uma educação que critica esses dados e fatos e que reflete sobre esses dados e fatos. Mas e aí, Guilherme, quando que o curso começou a se tornar um pouco indigesto para ti? Essa questão do academicismo. Olha, não, primeiro, antes de mais nada, foi a partir da terceira fase, eu tive uma grande dúvida se eu continuava ou não no curso. A famosa grande dúvida. Olha, inclusive agradeço o Anderson do Scan, que teve uma conversa muito profunda comigo, que me fez ali acender uma fagulha de esperança a mais, e aí eu continuei, não pensei em desistir mais. Aí o Anderson do Scan. Abraço, Anderson. Quer explicar o que é Scan? Scan é... Qual é a sigla? Eu não sei qual é a sigla. Scan são os caras que eles reproduzem os métodos de criar armas medievais. Armas e armaduras. Né? Armas e armaduras, isso. Mas é da hora. Mas, enfim, isso não vem ao caso, Anjo. Bom, E aí, quando eu comecei a me descontentar com os... quando eu comecei a me descontentar com os parâmetros da educação ali da licenciatura, eu não sei dizer bem quando, mas eu acho que foi a partir da quarta fase, quando eu comecei a engrenar mais no curso. Até a terceira fase eu tava muito passando as matérias, sabe? E aí a partir da quarta fase que eu comecei a me engajar mais na questão da universidade, né? Da questão da docência, da universidade, de se construir conhecimento histórico e tudo mais. Aí que eu comecei a abrir minha mente para reflexões além do padrão ali, do formato aceitável. até porque é a partir desse momento que a gente começa a escolher as matérias, as cadeiras que a gente faz. O nosso currículo ele fica mais flexível, não o currículo, né, mas a ordem que a gente consegue fazer mais de forma mais flexível. A gente começa a abraçar um pouco mais as matérias optativas, né? Então a gente... matérias optativas, para quem não sabe, são matérias que você tem que fazer obrigatoriamente fora do seu currículo e para se ter uma experiência, a princípio, mais completa da universidade. Isso, mas Por você exemplo, escolhe daí as matérias. Você tem 4 cadeiras para cumprir, né? 4 disciplinas. Aí você pode, por exemplo, pegar uma disciplina da filosofia, pegar uma disciplina da matemática, se você for maluco. Na verdade são 6. São 6 cadeiras optativas. 2 de fora do curso, 2 laboratórios. Bom, isso ainda interessa. E 2... Porra... Desculpinha. Mas é que as pessoas têm outros currículos, então pra eles pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3. Mas enfim. Mas eu achei que nosso era referencial, era central, não é? Nossa. Eu vou ter que ficar discutindo a relação que eu tive aqui no ar. Ah, bom. Enfim. Mas nesse momento que a gente começa a interagir com outras disciplinas, começa a ficar multidisciplinar o nosso currículo, certo? E aí a gente abrange um pouco mais a visão de mundo, digamos assim, a perspectiva acadêmica. E daí, o que isso tem a ver, então, com a sua mudança de expectativa? Então, aí foi nesse momento aí que eu comecei a pensar de forma mais crítica a respeito do próprio currículo, né, da história, do curso de história. Comecei a me desgostar com algumas disciplinas de licenciatura que começaram a ficar muito repetitivas, na minha opinião, né? Aí entra a opinião do Guilherme. Isso foi depois da oitava vez que ele viu o Pink Floyd. E da oitava vez que eu tive que ler o texto do Tardif dos Saberes Docentes. Porra! Mas, enfim, nesse momento eu comecei a questionar a frequência excessiva de matérias da licenciatura que não se modificavam entre elas, assim, eram martelando o mesmo tema sempre. E eu tenho uma crítica severa à licenciatura acadêmica, de que ela não alcança o contexto real da escola. E que ela pinta um universo fantasioso, bonito, maravilhoso, de que a escola você tem que respeitar a diversidade na escola, de que você tem que construir um conhecimento em conjunto com o aluno, de que você tem que trabalhar o conhecimento histórico
de uma maneira que você considere as experiências prévias do aluno e tal. Isso é tudo muito bonito, com certeza tem que ser aplicado, mas à medida que você se depara com as condições das escolas públicas e as condições socioeconômicas dos alunos, aí a situação muda um pouco, né? Sim. Mas foi aí nesse momento, então, para finalizar, que eu comecei a criar uma ruptura entre a teoria e o que eu achava que seria a prática no momento. Né? Se eu for conversar com professores agora em atuação na rede estadual, municipal, aqui tu vai ver que os caras eles consideram que a maior influência deles é a própria atividade, a própria docência, a própria experiência. Inclusive esse aluno vai saber os docentes do tardío. Isso. Eu não lembro assim de conversar com colegas de aula e eles lembrar os textos do Tardif, do Gautier. E pô, isso. Hoje eu consegui aplicar, né, uma... Isso te influencia porque assim, tu leu, né, faz parte da tua crença. Mas a aplicação disso durante a experiência que é completamente não é prática. Isso. É osso. Daí então a gente teve essa primeira ruptura já na graduação. E depois... Né, outras experiências compuseram, né, a nossa trajetória acadêmica. No próximo bloco, a gente vai falar sobre isso então. Não sou nenhum mestre linguiça. Sou linguiça de sobrenome mestre. Digo, eu sou mestre e meu nome é Girafales. Certo, Ângelo, então, falando agora, a gente já falou um pouquinho das nossas experiências, nossas expectativas, frustrações aí do início do período acadêmico. Falando agora, então, do nosso primeiro passo, né, adentro na sala de aula deste reino chamado docência. Isso. Uau. Certo? Fala você então, Ângelo, suas primeiras experiências aí no seu primeiro contato com a docência. A minha primeira experiência, ela começou na terceira fase. Não foi nem é que nós temos um estágio em comum que ele me chamou depois, mas a minha primeira experiência foi uma matéria de História da Saúde, que eu fiz com a professora Renata Palandri. Grande, querida professora Renata. E daí a professora Renatinha, professora hippie, mas muito paz e amor. E daí a avaliação dessa disciplina era dar uma aula pro EJA. Lembra que tu foi assistir? Ah, pode crer. Uma aula, e daí eu dei uma aula com a minha amiga Giovana Santana, fazendo agora o mestrado bem bacana. Na UFSC, mestrado em Educação. E... Não sabia. E daí a gente deu uma aula sobre bruxaria. Sobre práticas de feitiçaria, eu acho. E cura, porque a matéria era História da Saúde, né? E daí foi uma aula sobre meio que Idade Média, e daí... durante a Idade Média tu tem o uso de tu tem uma ligação das crenças pagãs, né, das crenças de outras religiões com práticas de medicina, com práticas de cura, com uso de plantas, e daí foi uma aula sobre isso. Bacana, e conta pra gente aqui. Sobre a prática docente nessa aula, cara, essa aula foi muito mind blow. Por quê? Essa aula eu fui totalmente nervoso, eu tava gaguejando. Eu só fui pra ver o massacre acontecer, porque eu só tava assistindo a aula. Ele não tava nem fazendo a matéria, eu chamei ele pra ver. Exatamente. E quanto da aula, né, pra todo mundo que trabalha com oratório, o público é muito, muito importante. E era um público mais velho, né, o EJA, ensino de jovens e adultos. O pessoal mais velho. Isso. Tem diferentes faixas etárias, mas de forma geral é o pessoal mais velho. Uma faixa de 30 até, sei lá, 50 anos, né? Menos ainda, porque a gente tem uma política também na educação de passar muitos jovens pro EJA. De alunos que ainda estão em idade escolar e passar pro EJA. Pra tentar finalizar isso, mais rápido. Expulsam eles da escola e jogam pro EJA. Mas aí isso tem uma faixa etária bem grande, de 16, 17 anos até 50 e poucos anos. E daí eu tava nervoso, mas no fim correu bem. Eu lembro que no final... possível, né? Eu lembro que no final da aula, eu fui pra casa da minha namorada, porque era ali perto do colégio, da escola.
E daí eu chorei, porque eu pensei que... Puta merda, que aula merda. Ai, tadinho, eu não sabia Mas nem disso. tinha sido tão merda. Tadinho, Hey, what's with you? You need a hug or something? bem tranquilo, eu lembro de não É que eu ter tava achado- muito nervoso. de não ter achado horrível. Se fosse horrível mesmo, ele ia estar lembrando disso até hoje. Não, se fosse horrível, eu tá jogando na cara dele até agora. Ia ser da hora. Mas não, Essa foi a ok. minha primeira experiência. Mas daí depois a gente teve um estágio. Daí o Guilherme pode Sim. começar a falar porque ele que Bacana. começou. Bacana, legal essa tua experiência aí, mas... o estágio, então, que a gente teve... Eu fiquei 2 anos no estágio, você ficou quanto tempo? 1 ano e meio? ou Um ano e 2 meio. anos? 1 ano e meio. Um semestre a menos do que eu. Mas esse foi um estágio, olha, esse estágio ele mudou tanto a minha percepção de... Ele foi a reviravolta, assim. O que eu tive na terceira fase, eu comecei na terceira fase, inclusive, esse estágio. A mesma época da Então minha foi experiência. quando eu decidi engrenar no curso mesmo, falar, vou continuar no curso, eu entrei no estágio, ingressei no estágio, né? E aí o estágio ele me jogou pra cima com tudo, assim. Qual foi a mudança que eu tive no estágio, né? Antes de explicar um pouquinho como é que era o estágio. O estágio era hoje a gente conhece a profissão de auxiliar de sala, né? Fica Isso. junto, é também chamado de segundo professor, bom, deve ter outros nomes, mas não, segundo professor ou auxiliar de sala. E como é que funciona? A gente fica na sala, geralmente com um aluno que tem dificuldades de aprendizagem, né? Pode ser com diagnóstico de autismo, de síndrome de Down, Pode ser com distúrbio. né? Geralmente com necessidades especiais, que ele necessita de alguém para adaptar as atividades que o Pra professor tentar- faz para o público geral da turma. Isso. Pra Tentar tentar colocar- transpor algumas barreiras. Exato, colocar ali, né, de acordo com as formas que o aluno tem de se comunicar ou de apresentar o conteúdo que ele aprendeu. Certo? Aí isso pode ser locomotor, pode ser Uhum. cognitivo, pode ser qualquer coisa. Essa faz parte da ideia da inclusão. Né? Exato. A inclusão, o que é? Que tu tem os alunos com diferencial, os alunos com uma Diferencial de deficiência ou com percepção. distúrbio, e que apesar disso tu não deve apartar eles do cotidiano da Sim, sala de tem aula. que incluir, justamente. Tem que incluir isso. E a nossa profissão era então a prática Exato. de incluir. E aí, bom, então, por isso que eu considero, até hoje, esse estágio, ele deveria ser parte obrigatória de qualquer currículo de licenciatura, porque Uhum. ele abre o teu horizonte assim, de uma maneira incrível, assim, muito bacana. E ele foi essa reviravolta aí na minha vida acadêmica, foi participar desse estágio que me fez perceber que a vida de docência não era tão ruim assim quanto as pessoas pintavam pra gente, né? Porque você ser professor hoje no Brasil é você sofrer. É essa a imagem que se cria, né? Você vai se fuder, você vai ganhar pouco, você vai aturar aluno mal criado, você vai se estressar, você vai passar por diversas dificuldades. É mentira? Não é. Spoiler. Mas mesmo assim, sabe, é uma profissão que te traz muito retorno pessoal, assim, cara. E esse estágio ele me fez perceber que a docência, ela podia ser bacana, sabe? Podia ser recompensadora. A gente tinha uma experiência com a docência em duas dimensões nesse estágio. Primeiro que a gente acompanhava os professores em sala de aula. Observava, então, a gente tem as disciplinas de estágio obrigatório na faculdade, que é de observação, depois de relatório e depois de prática, Isso. né? Então esse é um estágio 1 gigantesco, de 2 anos que eu tive, né? Que eu observava as práticas de docência de outros professores o tempo inteiro. A gente tem Então esse estágio ele serviu pra gente observar até os professores, a gente aprendia, né? Querendo ou não. Exatamente. E ao mesmo tempo, como a gente estava próximo de um aluno, né? E a gente tinha que transpor, a gente burlava um pouco essa parte da nossa atividade e acabava ensinando um pouco o aluno também. Sim. A gente acabava incluindo. Não Com dava toda pra... certeza. Sinceramente, não dava pra diferenciar. A gente estava se formando professor Claro. e a gente estava próximo da atividade docente. A gente acabava Inclusive, lecionando também. era interessante para o aluno que o auxiliar de sala tivesse essa proposta, porque muitas vezes o direcionamento do ensino dentro de sala ele não era voltado para todos. E não tem como você fazer isso, na verdade. Na época a gente julgava muito o professor, falava assim, porra, o professor não faz porra nenhuma pro aluno, Mas ele não adapta, mas hoje a gente, sendo professor, a gente vê que não é tão fácil assim, né? Não é difícil. Eu lembro que uma vez, cara, eu tinha um aluno que eu cuidei, que era o Yuri. Saudades Yuri. do Yuri, se ele estiver ouvindo. Um grande amigo. E o Yuri, e uma vez ele tinha que fazer um trabalho de geografia pro Tomás.
pro professor de Sei. geografia. Tomás. E daí eu tive que ajudar no trabalho. E o trabalho ficou extremamente acadêmico. Ele ficou cheio de perguntas, sabe? Cheio de problemas. Filho da puta, tu és um filho da puta. E daí o Tomás, muito bom esse trabalho. Ele sabia, tinha certeza. Ai, mano, que genial, velho. O Yuri também é um filho da mãe, aí que deixou de fazer tudo, né? Ah, que saudade. Mas era uma época que assim. Pô, eu sinto saudade. Tu não ganhava muito, sabe? Tu ganhava 500 pila. Porra, eu sofria. Tu ganhava 500 Trabalhava pila. igual um filho da puta. Trabalhava um monte, porra, carregar a criança no colo, sabe? Carregava Criança carregava no colo, levava no banheiro, subia na rampa, preparava material didático, né? Adaptava os materiais didáticos. Anotava no caderno, dependendo do aluno. Tinha aluno que não tinha a mobilidade locomotora e você tinha que anotar no caderno as coisas para ele, para os pais em casa poderem ter acesso ao conhecimento ali. Enfim, era um trabalho cansativo demais, mas cara, eu saía feliz. Eu tenho demais. nostalgia. Eu trabalhei depois de quase formado, 1 ano em telemarketing. E eu trabalhava 6 horas de segunda a sexta. Nesse trabalho eu trabalhava 4 horas. Eu saía muito mais cansado do estágio do que do trabalho de telemarketing, mas olha, eu ganhava menos também. E eu trocaria qualquer hora do meu trabalho de telemarketing pra voltar pro meu estágio, porque era um trabalho que me deixava muito feliz. Assim, muito feliz tinha umas experiências muito massas. Né? E, bom, né, resumindo, foi essa experiência no estágio que me fez repensar. Eu ainda pensava, será que eu vou ser professor? Eu vou terminar a faculdade, eu pensava, vou terminar. Já tô aqui nessa porra, né? Já passei da quarta fase. Quarta fase geralmente é o limiar crítico ali. Mas tô aqui, vou terminar. Pô, vou tentar carreira acadêmica? Vou tentar. Se não der, não deu. Mas vou tentar. Mas ainda assim, ser professor não passava muito pela minha cabeça. Pô, não quero, né? Mas tamo aí. Mas aí foi esse estágio que ele me puxou de volta e falou, não, ser professor é massa pra caralho, velho. Tipo, tu tá no ambiente escolar e lidar com as complexidades e as multiplicidades do ambiente escolar é muito foda. E esse estágio, ele me mostrou isso. A gente teve um professor que atuava... Me abraça aqui agora. A gente teve contato com os professores muito bons ali da aplicação. Nossa, o Fernando, o os professores Leocina. são sensacionais. O professor de história, Fernando, é incrível. Muito... Sabe, professor de história são foda. Mas ele tinha uma humanidade muito grande, assim. Ele te tratava de uma maneira muito educada, ele super inteligente, sabe? Ele se preocupava com alcançar o aluno com dificuldade, sabe? Com necessidade especial, não é dificuldade não, necessidade especial. E ele se preocupava com isso. Mas dava pra ver que às vezes era sobrecarregado, né? Mas você imagina, você trabalha 40 horas num lugar, 40 horas semanais, né? E você tem mais pelo menos 1 hora por dia em casa pra fazer correção, preparar aula. Cara, você não consegue. Aí você tem que fazer ainda, preparar uma atividade especial para um aluno dessa sala, fazer isso para um aluno da outra sala, da outra. Tem que fazer mais pelo menos umas 9, 10 atividades diferentes para 9, 10 alunos diferentes. É exigir demais do professor. O professor, ele não ganha o suficiente para isso, mas eles não ganham o suficiente para isso e ele não tem o tempo disponibilizado para ele. Ele vai ter que trabalhar em casa. E esse tempo trabalhado em casa não ganha hora extra. É, uma das coisas que é uma das minhas queixas maiores da profissão, né, da categoria. Eu nem me queixo tanto do salário, assim, mas eu me queixo muito das condições. As condições de trabalho, puta, é muito sala abarrotada de aluno. Mas isso aí é assunto para o próximo bloco. O próximo bloco, No próximo bloco a gente vai malhar o pau aí no sistema educacional brasileiro. Então, gente, fica então pro próximo bloco. Essa foi a nossa experiência, então, com o estágio não obrigatório. A gente não falou disciplina de estágio. Que a gente vai falar no próximo bloco. No próximo bloco, desculpa. Continuando este bloco. Desnecessário. Mas então, nesse bloco, a gente estava pensando em falar sobre uma parte muito importante da nossa trajetória acadêmica, que foi
a experiência do estágio. Como o nosso curso é licenciatura e bacharelado, né? A gente tinha, então, ao invés do TCC do bacharel, né, da pesquisa do bacharel, a gente tinha, então, o relatório de estágio, que era um relatório baseado numa experiência docente que nós tínhamos, que é licenciatura e docência, lado a lado aí. O nosso estágio é dividido em 3 partes, né? 3 semestres. 3 semestres. Estágio 1, que é a gente visita uma instituição, Isso. né? Entra em contato com o professor ou a professora de história, certo? Começa a participar das aulas observando só, anotando ali justamente para confeccionar melhor o relatório no final, né? E, bom, é isso que a gente faz no primeiro estágio. Observa e produz um mini relatório. Isso. A gente chegou a fazer um relatório. Aí o segundo... No segundo semestre, a gente tem, então, a experiência em sala de aula. Nós atuamos em sala de aula, fazemos o planejamento, acompanhados pela professora ainda. Fazemos o planejamento para atuar em sala de aula. Aplicamos nossas aulas, né? São aulas extremamente diferentes da prática profissional já, porque no estágio tu pensa nos mínimos detalhes. E na prática educacional tu chega, eu tenho que dar aula hoje? Não, tenho que dar aula hoje, então eu vou pra... Nossa, E brincadeira, nossa, é muito bem pensado, quer dizer. Exato. Mas e daí a gente pensava nos mínimos detalhes, pensava nos questionamentos, fazia texto, levava fonte toda a aula. Era uma aula muito mais elaborada. Assim. Isso, e porque a gente também dava aula para uma turma só? Uma turma só. E a gente não fazia mais nada. Éramos acompanhados da professora regente da turma e da nossa professora de estágio, nossa professora Débora Daniel, amiga do Fernando Leoncino. Porra, Ângelo. No podcast. Esse é o Ângelo falando com a namorada dele. Tá bom, cheira. I got a bad feeling about this. Ô, Peca, mas eu disse que ia acabar tarde. Depois eu volto de Uber. Eu vou botar isso no podcast. Oi? Tá, então... Olha, DR ao vivo. Ô, Peca, é porque eu disse que é coisa... Meu Deus. Esse é o Ângelo totalmente castrado. Bom, retomando. Então, Esse atitude vergonhosa. A nossa professora Débora Daniel, que era inclusive amiga e colega de curso do professor Fernando Leoncino da aplicação. Olha só. Ela nos acompanhou nesses 3 semestres. E daí, nesse segundo, né, nós desenvolvemos... Olha só que mágico, era estágio em dupla. Durante toda a graduação, o Guilherme foi minha... Par perfeito. Nós somos... sabe o Chris e Greg? Quem vê a série Todo Mundo Odeia o Chris? Era o Gui e o Ângelo. Exatamente. Era o Gui e o Ângelo. Isso mudou de uma maneira quase sexual. As pessoas não... Quase? Oi? Ah, tá. As pessoas não se referenciam. Cadê o Guilherme? Cadê o Gui e o Ângelo? Cadê o Gui e o Ângelo? É uma entidade só, né? E daí no estágio a gente fez Deus. estágio indo na escola José Amaro Cordeiro, no bairro Nossa. Morro das Pedras, Florianópolis. Não. José Amaro Cordeiro, Morro das Pedras. Tá certo. Não, é que a gente pegava o Costa de Dentro, né? Isso, o ônibus Mas aí por Costa isso de que eu Dentro. achei que... Enfim. Pô, mas era um lugar... A ilha de maneiro, Florianópolis cara. é muito linda. Eu lembro que a gente Porra, foi... Não, era um colégio da hora. E a gente... Pô, olha só como a visão de playboy, de merda, é foda. Eu achei, pô, o colégio meio acabado, porra. Eu tinha acabado de passar por uma reforma foda. Olha que trouxa. E aí vai, pô, tal. E aí, mas a turma era muito ok, assim, era muito tranquila de dar aula, né? Eles eram muito fofinhos. E aí eu falei, porra, colégio público é foda. Eu chegava, nossa, hoje eu dei aula 3 meses agora no colégio que, meu Deus, não chegava aos pés do José Amaro Cordeiro. E olha só, a visão muda completamente, né? Depois tu encara a realidade mesmo e tu vê que as estruturas dos colégios, elas são muito piores do que a gente imagina. O colégio que a gente acha que é mal estruturado, ele é um paraíso comparado a muitos outros. Assim. Não, Isso era sensacional, assim, era o muito José bom. Amaro Cordeiro era muito bom. E nessa experiência que surgiu um jargão que a gente usa até hoje, que é o PEGT. Ah, nossa, pega-te. A gente deu uma aula, não sei, Pô, sensacional. em alguma cara. altura da aula. Acho que era Michael Jackson o nome do aluno. Era Michael alguma coisa.
Michael Douglas. Michael Douglas, não sei. Porra, eu lembro do moleque até agora. A gente tava dando aula, daí a gente tava explicando alguma coisa, e daí o guri larga no meio da aula. Pega-te! Não, foi. Não sei, tal exército ganhou tal guerra. Aí o moleque pega-te. Muito bom. A gente começou a usar isso pessoalmente. Aí virou diversão no estágio, essa porra. Eu pega-te. E Porra, daí, isso foi muito legal, era uma turma de oitavo ano. Não, iniciou no 7º e a gente terminou no 8º. É porque a gente pegou na transição de um ano. Pegou o nosso estágio 2. Acho que era Nosso 2013. estágio 1 foi no primeiro semestre. 2013. Nosso estágio 2 foi no segundo, né? Não, E nosso estágio 3 foi no terceiro, não foi? não, foi. A gente começou o primeiro estágio de um semestre, a gente Foi no começou final do ano. no segundo semestre de 2013. E daí a gente fez o estágio 2 Então a gente observou uma turma no e segundo semestre. e a gente foi dar aula pra outra turma. Isso, Uma turma que era a mesma, só que modificou algumas coisas. isso. E daí eu lembro porque era conteúdo de Brasil Imperial ainda. A gente tava bem na época da independência, o conteúdo Massa. de independência. Pode crer, bem no finalzinho, bem no terceiro bimestre mesmo. Isso, Da hora. conteúdo de independência do Brasil. E isso foi nosso conteúdo da primeira aula, né? A gente falou daí do... Show das A gente revoltas. problematizou também. independência, falando das revoltas regenciais, chegou até o período regencial. Massa. Pô, que Foi saudosismo, hein? Aham. Bacana. Eu lembro, E- gente, isso fica registrado nesse... Olha aí. Tu vai lembrar disso, tu vai lembrar. Pô, No primeiro dia de aula eu tava tão nervoso. Cara, fazia um frio do demônio. tava muito nervoso. Fazia um frio do demônio que aqui em Florianópolis já é frio. Porque é úmido, daí no inverno faz No frio. inverno é bem frio. E daí era no sul da ilha, fazia um frio do demônio. Tinha um vento. Fazia um frio do caralho. E eu tava tão nervoso que eu fui obrigado a dar um cagão. Eu dei um barrote antes do começo da Um aula. barrote. Eu, Guilherme, segura aí. Eu falei, eu lembro do Zé correndo. Segura essa O que porra. tu tá fazendo, maluco? Caraca, mano. Eu tive que dar uma. Que incrível, que sensacional. Foi historicamente uma arte barroca. Com certeza, né? Ele pintou a porcelana chinesa. E. Porque eu tava muito nervoso, cara. Foi engraçado que as impressões no... Tu tava tão nervoso que os alunos acharam que tu era muito sério. Olha, eles mal conhecem, né? A figura. Eu era o bad cop. Né, no fim do estágio, né, a gente pediu era feita uma avaliação dos alunos, né? Isso. E aí eles falaram que eu era muito good vibes, muito calmo, porque eu parecia chapado e o Ângelo ele tava muito sério, parecia bravo, porque ele tava muito nervoso. Eu lembro que eu ensinei consciência de classe pra molecada. Puta, Ele eu teve uma aula. doutrinei todo mundo aí. Escola simpatia, não, vocês. Quer dizer, ouça, eu tô tomando seu cu. É. Política na. É isso aí, Ângelo. Fica História revoltado, meu Deus, olha Cara, história e educação tem que ser extremamente político. A realidade, ela não é igual. A realidade é desigual. Então, tá ali pau. Meu Deus. Então, basicamente, essa foi a nossa experiência de estágio, certo? E, bom, continuaremos aí no próximo bloco agora, falando da nossa experiência de trabalho, né? A gente, então... Porque estágio não é trabalho. Exatamente. Agora a gente, porque sendo proletariado, interagindo com o povo, com o operariado. É isso aí, gente. Até o próximo bloco. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, iniciando mais um bloco, agora falando das nossas primeiras experiências enquanto docentes, mas agora profissionalizados, recebendo o nosso querido suado dinheirinho, certo? Agora, isso especialmente, né, no nosso ingresso como professores do Estado, né? Também começou como professor do Estado, Ângelo? Conta Do pra gente. estado de Santa Catarina. Comecei a dar aula ano passado, no segundo semestre de 2016. E, pô, todo mundo sabe, né? 2016 foi aquele ano do demônio. 2016 foi osso. E eu comecei a dar aula numa escola num bairro chamado Santo Antônio de Lisboa, que é um bairro bem tradicional aqui de Florianópolis. É um bairro com várias casas, construções açorianas, assim. E eu dava aula no período da noite. E o que é dar aula no período da noite? Começou de noite? Comecei já começou hardcore. com tudo já, né? No período da noite, tu dá aula para aluno que trabalha,
tu dá aula para vários tipos de alunos, né? Eu odeio fazer classificação, porque é sempre excludente, mas dá aula para principalmente 2 tipos de alunos. Para os alunos que trabalham e para os alunos que acham que é fácil passar a noite. E daí foi muito foda essa primeira... Quanto tempo tu ficou dando aula? Eu dei aula 2 meses e meio, quase 3 meses, em Santo Antônio de Lisboa. E foi, olha bem, foi o primeiro choque de realidade, assim. Qual era a tua carga horária semanal? Era bem pouquinho, porque eu tava tentando fazer o projeto de mestrado pra UFS. Bacana. Daí eu peguei bem pouco pra tentar escrever. No fim eu não passei no mestrado, passei na prova, mas não passei no projeto. Mas foi uma experiência bem chocante, assim. Eu dei aula, foi bem legal pra saber como os alunos, como as pessoas iam reagir à minha performance enquanto professor. Bacana. E só que também foi foda, assim, porque tu pegava aluno que trabalhava, aluno que era ensino médio. Eu dei aula pro primeiro e pro segundo ano. E aluno que meio que já tinha desistido, sabe? Tinha dado... Eu lembro de um aluno, uma vez que eu tava dando uma atividade e o aluno tava parado, sem fazer nada. Daí eu cheguei a falar com ele dele bem na moral, assim, falou, professor, eu falei, por que não tá fazendo a parada? Daí ele, professor, é porque eu vou fazer supletivo, já vou emendar concurso. Ele tava bem consciente de que o abandono ali do negócio... É iminente, né? Isso. E foi foda. Nesse mesmo colégio eu tive aluno que foi preso. Primeira experiência com a realidade, com a desigualdade da sociedade. Eu tive aluno que foi preso por assalto, né? E foi bem foda, assim. Mas a gente lidei com várias coisas, né? Com problemas de indisciplina, com questões de classe, com questão econômica complicada ali, com né? questões políticas, as primeiras pressões da GERED, né? Da Gerência de Educação aqui do Estado, nas escolas, sobre os professores. Foi quando estava surgindo a discussão do ensino médio... como é que é? Mais técnico ali? Isso, desse ensino médio. O novo ensino médio? Novo ensino médio, isso. Bacana. Isso. E a tua primeira experiência, Guilherme? Bom, então, a minha primeira experiência foi esse ano. Olha que curioso. Tirou o cabacinho agora. Ai, foi bem gostoso. Mas assim, eu também já comecei assim com tudo. Eu comecei primeiro só o deslocamento, né, pra eu chegar no colégio que eu comecei a dar aula. Eu peguei poucas aulas também, eu peguei 15 horas semanais, que é uma quantidade ok, certo? Que foi a única vaga que me restou, porque, contextualizando, né, quando eu fiz a inscrição para a prova de professor substituto do Estado, eu estava me formando ainda, eu estava terminando meu TCC. E aí eu não consegui validar o meu TCC, né, ou não consegui validar a projeção de término do meu TCC. Ou seja, fiz a prova como não habilitado. E aí a minha colocação ficou bem abaixo do que poderia ter sido. Ou seja, mais dificuldade para encontrar a vaga. Para escolher também. Para escolher, para encontrar, bom. E aí eu só fui conseguir vaga depois depois da metade do ano. Lá pelo mês... Lá em agosto. Quer dizer, aqui em agosto, né, agora, né? Que a gente tá agora em agosto. Mas, então só em agosto desse ano que eu consegui pegar a vaga. E eu peguei vaga no município da Barra do Aririu. Quer dizer, o município da Palhoça é o bairro Barra do Aririu. Onde fica isso aí? And here we go. Estamos localizados na casa do Guilherme, agora que é no Pantanal, no Florianópolis, né? Capital de Santa Catarina. Então, eu ficava... Para tu acessar Palhoça, tu tem que passar primeiro por um outro município chamado São José. Sim. Para daí depois tu chegar em Palhoça. E aí você passa também por um município chamado Nárnia. E aí você chega em Mordor. E depois passa por Hogwarts. E aí sim você chega no ponto de ônibus que vai te levar até a Barra do Aririu, que é mais 30 minutos de distância. This is madness! É longe demais, gente. Eu ficava 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar de ônibus, todo dia. Acordava às 5 da manhã pra chegar às 7h30 no colégio. Ele tinha era uma epopeia a vida dele. Porra, eu li tantos livros nesse caminho que, nossa, minha vida inteira eu fui estudando nesse ônibus. Mas enfim, eu comecei, só o transporte ele já dificultava a minha vida, né? Mas eu peguei a vaga, eu precisava de dinheiro, né? E aceitei ali dar o primeiro passo na docência. E aí era uma escola estadual também. Como é que é o nome?
Senador Ramos da Silva. Escola de Educação Básica, Senador Ramos da Silva. Eu confundo com a rua, que é Renato Martins, uma coisa assim. Enfim, mas esse colégio, assim, ele tem uma peculiaridade, que a comunidade, ela é muito fechada nela mesma. Vocês viram a distância que é, né, da ilha, né? Tu diz provinciana. Então ela é bem provinciana, ela é muito fechada nela mesma. São Amish. Mas eles não, os alunos ali, cara, os rolês dele, né, os passeios deles, são tipo, sei lá, ir na pastelaria da esquina, ir no barzinho ali do bairro do lado, na rua do lado. Né? Eles não conseguem se deslocar até o centro da Palhoça, que já é longe, que é o bairro próximo. Imagina o centro da cidade de Florianópolis, que é tipo 1 hora de viagem, mano. 1 hora de viagem. Você pensa no centro da capital do seu estado, 1 hora de viagem. É muita coisa. Então, a comunidade é muito fechada nela mesma. E tem, né, uma comunidade social e economicamente mais frágil. Então, muita gente ali já vai pro colégio, ou as mães depositam os alunos no colégio. Falam assim, eu não sei lidar com esse aluno, ele vai pro colégio então, sabe? Eu não sei lidar com essa criança. Tem passado problemático, sabe? São muitas questões envolvidas. Mas assim, é um colégio complicado. Então, por isso que eu comecei com os 2 pés no peito, assim. E aí, nesse colégio eu vi o quê? Eu vi criança no 7º ano, que seria a 6ª série antigamente, grávida. Eu vi... Foda, né? Eu vi moleque no 8º ano traficando, sabe? Falando pra colegas, né? Não falaram pra mim, mas falando pra colegas que eu ganho mais que você, professor. Eu tiro mais dinheiro do que você dando aula, sabe? E aí, esse tipo de impacto, sabe? Tem tem moleque que briga com o padrasto. Eu conversei Foda, né? com um menino lá esse dia que ele tava problemático demais. E ele falou que se meteu numa briga com o padrasto dele, que o pai dele é drogado. O pai dele já tá numa condição, sabe, complicada. Então, sabe, É muito fodido. são condições, assim, socioeconômicas que transpassam qualquer coisa que a gente viu nas nossas aulas de pedagogia, nas nossas aulas de licenciatura. Você não aprende a lidar com isso na faculdade. Esse é o grande problema, né? Eu acho que é a grande mensagem que a gente passa aqui. Mas, ao mesmo tempo, sabe, eu sobrevivi, sabe? Eu passei por esses momentos críticos e sabe, isso me sugou de alguma maneira, me sugou minhas energias, mas renovou um pouco a esperança de que, porra, velho, se eu, enquanto professor de história, não pensar em uma mudança, quem que vai pensar, né, maluco? Porque o Ângelo sabe que também já teve problemas com diretores de colégio. Os diretores não pensam muito nisso. Geralmente dificultam o processo. Bom, a gente que é da área de humanas, a gente sabe. Tem que manter a porra da esperança, né? E toda relação humana é permeada de conflitos. Conflitos, a gente tem conflitos de interesse, conflitos de classe, conflitos de gênero, conflitos relações raciais. de poder, né? E a escola como um lugar que abriga diferentes pessoas, a gente também tem esses conflitos, desde os funcionários até as crianças, até os outros frequentadores das escolas. Os agentes, né? Isso. E, bom, já começa os conflitos com os funcionários, já começa já na escolha de vagas. Nossa. Primeiro que aqui a gente, pela GERED, né, pela escolha de vagas aqui do estado, né, como nós somos professores ACT, admitidos em caráter temporário, substitutos, famosos substitutos, a gente passa pela escolha de vagas, né, pra gente suprir aqueles professores que entraram de licença por, enfim, atestado médico, ou licença maternidade, ou licença prêmio, etc. Bom, qualquer tipo de afastamento de professor efetivo, você está lá para substituir. E geralmente é no governo do estado que a maioria das pessoas aqui em Santa Catarina vão ter a sua primeira experiência docente. Primeiro porque é um dos primeiros lugares que tu vai trabalhar sem ter experiência prévia, né? Que na iniciativa privada só trabalha com experiência. Tem que ter nome em cursinho, principalmente. Isso.
E daí é o primeiro lugar que tu vai ter. E nas escolhas de vaga, todo ano tu tem que passar por isso. Tu é muito maltratado, assim, pelos funcionários. Parece que tu tá esmolando, assim, uma vaga. Eu lembro que a primeira vez que liguei... Isso é muito cyberpunk, inclusive. Ó. Vejam o nosso último podcast. Isso. Que a gente gravou faz muito tempo. Sucateamentos. Exatamente. O que é? Pega um ginásio de algum colégio estadual, né? Óbvio, né? E o que? Junta, sei lá, 300, 400, 500 professores de uma vez. Uhum. E vão chamando, assim, sabe? E você fica lá horas e horas e talvez você não é chamado. Se você for chamado, tem uma vaga de 10 horas semanais até o fim do ano. E aí você ganha R$500 no mês. E aí, na escolha de vaga só, o que você não vai poder completar a vaga depois, o que isso quer dizer? Você não vai poder juntar uma vaga de um colégio com uma vaga de outro colégio, tentar aumentar o seu salário, dar mais aulas semanais, né? Uhum. Você não vai poder, aí depois pode, sabe? É um desencontro tão grande porque não tratam as pessoas com respeito nessas escolhas, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu liguei, eu falei pra mulher, é porque a escolha de vaga pra CT tu tem um dia específico. Tu vai, por exemplo, na terça-feira, é o dia da chamada de história pra CT. Terça-feira, 1h30, em um endereço específico. E daí eu lembro que na época eu não podia, porque eu tava trabalhando, né? Porque precisa de dinheiro pra sobreviver. Eu tava trabalhando numa padaria e não podia ir nesse dia. E daí eu perguntei se eu podia, por meio de procuração, mandar outra pessoa. Daí, sabe o que a funcionária do estado me respondeu? Ela disse, não pode? Daí eu disse, tá, mas como é que eu vou conseguir dar aula? Não pode mandar para uma terceira pessoa por meio de procuração. Como é que eu vou conseguir dar aula? Daí ela respondeu, não vai dar aula. E tipo, porra, eu fiz uma faculdade, eu tinha feito uma faculdade, eu tinha 9 vontade... semestres, 4 anos e meio. Eu tinha vontade de dar aula, eu tava ansioso pra dar aula e ela simplesmente dizia que eu não ia dar aula aquele ano. Porque simplesmente eu tinha que trabalhar no mesmo horário que tinha escolha de vaga e não podia mandar outra pessoa por um meio legal. O sistema ele não se esforça pra te ajudar a ingressar, sabe? E por que ele não se esforça? Porque ele sasabe que tem um monte de pessoa atrás daquela vaga. Ela vai ser 200 negros, sabe, sem trabalho nenhum, disponível 24 horas /7 aí. 24/7, né? Eu até botei um aviso quando a gente tá fazendo as pautas desse podcast pra não ficar muito deprimido. Mas foda-se, traz o uísque. Traz o uísque e a pistola. Vocês veem a nuvem de fumaça que já tá... Mas assim, gente, ó. Né, vamos então partir pro lado mais otimista dessa história. A gente reclama, porque é a nossa função aqui reclamar, né? A gente é o quê? A gente é historiador. A gente tá aqui pra criticar a sociedade. A gente tá aqui pra criticar as estruturas da sociedade e fazer a revolução. Doutrinar. Não, desculpa. A gente tá aqui pra tentar criar uma sociedade melhor. Não é, gente? Né? E é nosso papel criticar o que a gente acha que precisa ser mudado. Tratar os professores, né, os professores do seu país, do seu estado, do seu município, com mais respeito, não deveria ser uma pauta depressiva, não deveria ser uma pauta triste, deveria ser uma pauta de luta. Libertadora. Exato. Esperançosa, otimista. Olha só. Mas foi uma reviravolta bonita agora isso aqui. Mas é isso que a gente quer dizer, né? Que apesar de todos os pesares, a gente ainda tem esperança na docência. Eu demorei muito para começar a dar aula. Poderia ter começado um pouco antes. Mas eu ainda tinha 38 pés atrás. Uhum. Mas aí eu comecei a dar aula, mesmo encarando todas essas dificuldades que eu mencionei, despertou ali uma fagulha, certo? Despertou um foguito que tava ali no fundo, fuego, pronto pra incendiar meu coraçãozinho. Né? Então foi algo que floresceu um pouco mais nessa esperança, esse otimismo. Eu acho que a gente tem que reforçar isso aqui. Essa é a ideia principal desse podcast. Não é, Ângelo? Eu acho que a profissão de docente tem muito a ver também com... É muito influenciada pela nossa área específica, que é de história, né? Sim. Na história a gente sempre aprende que, as pessoas elas não funcionam naturalmente, né? Todo o nosso fazer, todo o nosso conhecimento é histórico. E isso significa que já foi feito, tudo que a gente faz já foi feito de outra maneira, só que diferente ao longo da história. E a educação nada mais é do que tu dar aula e tu mostrar que tu pode fazer diferente. Que esse mundo é construído.
Exato. Que esse mundo não é algo natural. Nós fizemos esse mundo e que a gente pode fazer diferente. Pode Exato, fazer e que nós temos o poder pra mudar ele. isso. E pra remodelar. Deixar ele menos desigual. Exato. De acordo com os nossos conceitos de humanidade. Nossa, Paulo Freire. meu Deus, ouçam os podcasts Cyberpunk, cara. Porque, olha, no fim a gente, volta tudo aqui. Um conceito de humanidade. Paulinho Freire, pô. Pedagogia da autonomia, puta ali. Porra, sensacional. Eu tenho ali, inclusive. Bacana. Eu acho que vai ser um bom momento pra finalizar esse podcast, né? A gente não tá Finalizar o chorando ainda podcast. triste. Pô, mas eu não xinguei tanto no Twitter ainda. Não quer xingar mais? Sim. Então, Vamos xingar, vamos. Não, a gente pode então partir agora. O que você quer falar, Ju? Quer falar das Eu dificuldades queria que você enfrentou? falar Fala pra gente. é que apesar de tu chegar todo fudido, E... nessa altura do campeonato, tu chegar todo fudido, tu dá aula pra um monte de moleque, pra uma sala abarrotada, que não tá ninguém aí pra te ouvir, E tem uns moleques meio mal criados, né? tu ainda tem que ouvir desaforo de colega, de pessoas, de funcionários na tua escola. Ah, sim. Eu, Diretores. eu retalei, Eita, lei. eu relatei pro Guilherme um caso, agora que eu tive com o diretor da escola, que, olha só, eu fico puto da cara porque eu tenho essas discussões no mesmo lugar que eu como, no mesmo lugar que eu faço a refeição no intervalo, e fica muito indigesto isso. Eu tava na sala dos professores e o diretor tava formado em matemática, o diretor falando um absurdo de que, justificando o golpe militar de 64, dizendo que eles arrumaram a economia, que os militares, enfim, Olha, Bolsonaro, né? olha só Recentemente, que- o Bolsonaro falou uma merda a respeito da economia quando na tu ditadura. se tu quer saber identificar um argumento raso em ciências humanas, é quando tu pega alguém enaltecendo assim sem profundidade nenhuma algum grupo. E como é que ele tentou desmerecer o teu argumento depois? Não, então, daí eu falei que não era bem assim. Como é que é? Não teve nem sucesso econômico. A gente teve um milagre econômico criado à base de empréstimos internacionais. No fim da ditadura a gente teve um Uma dívida FMI, econômica absurda. a de inflação, a inflação, mudança de preço de um dia para o outro. A gente teve uma economia toda fodida. O próprio, isso é muito icônico, o presidente, o Médici, o mais mão de ferro da ditadura, ele reconheceu que o Brasil, nesse momento, que o país ia bem, mas o povo ia mal. Como é que o país pode ir bem e o povo ir mal? Sabe? E uma das suas viagens pelo Nordeste. E daí eu desconstruí esse argumento, tá? Não precisava de muito tempo para desconstruir esse argumento. E aí? E olha só o desaforo que eu tenho que Olha a ouvir. audácia desse filho da puta, Ju. Olha o desaforo que eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir que o diretor o diretor da escola, ele diz: como é que tu sabe disso? Tu não era vivo nesse tempo, Eita. essa época. E daí eu senti toda a minha trajetória acadêmica que não significava mais nada. Então, ó, a gente tem que mudar então agora, a partir desse argumento, a gente tem que mudar o currículo escolar para ensinar o quê? Ensinar grunge, que é só o que passou na década de 90. Sim, Ensinar grunge. 93, né, pera? 93 Tem que cuidar. pra cima. Grunge Pode- até 92 não dá. E aí, ó, Nirvana, um pouquinho mais, eu não pode mais. No In Utero pra cima. Mas o que é? A gente só pode ensinar então o que a gente viveu, né? Eu vou ensinar o quê? Os VJs MTV? Não, e todo Porra. argumento, todo conhecimento que a gente tem, todos os saberes que a gente desenvolveu pra analisar Né? fonte, pra analisar tudo. Foda-se os vestígios Foda-se. históricos, né? É. Eu vivi lá, porra. A minha visão única é abrangente o suficiente pra entender um contexto inteiro. Mas fora isso, a gente tem outras situações que são fodas, sabe? Assim, A minha na vivência da a diretora categoria. do colégio que eu Fala do teu trabalhei, diretor, eu não sei então Pô, pau no mas diretor. era uma metralhadora de assédio moral, mano. Muda o nome do podcast pra pau no diretor. Porra, ela interrompia os outros ali, os professores. Cara, eu ficava com pena. Tinha uma professora, eu acho que era de história também, que ela dava algumas aulas, meio picadas, assim. Ela era fudida? Ela era participante do sindicato. Ah, então E ela- era professor de história. E ela chegava pra dar uns recados do sindicato, sabe? Tipo, uns recados importantes, sabe? De mobilização da classe, de alguns atos e tal. E ela ficava falando alto e tentando abafar a
fala dessa professora, sabe? Claramente ela não gostava dela, sabe? Tinha uma bicuinha, é bicuinha? Não, é picuinha pessoal, né? Ela não gostava da pessoa. E aí, sabe, começava a falar mais alto e a pessoa que tava dando o recado tinha que falar mais alto para que os outros pudessem ouvir, por exemplo, sabe? E dava bronca na frente dos outros, assim, sabe? Bronca em professor, né? Tratava os professores como se estivesse falando com uma pessoa do 6º ano, uma criança do 6º ano, sabe? E aí, sabe, isso aí, cara, isso é tão recorrente que é assustador. Porque você não tem que só lutar contra o currículo mal feito, tem que lutar contra a condição socioeconômica, contra o sucateamento da educação, precarização das estruturas escolares. Você tem que lutar contra quem deveria estar te apoiando, brother. Olha que louco, porque a pessoa, ela não tem só uma consciência de classe, consciência de classe. Ela não tem, sabe, ela não tem um engajamento em relação à educação. Sabe, isso é o que me puxou muito para baixo. Isso tu vê nos próprios colegas docentes, às vezes tu vê colega que ele tá tão frustrado, ele tá tão sucateado pelas condições de trabalho, e tu vê colega comemorando quando 2 alunos brigam. Você vê colega comemorando quando... O professor, no caso, colega. Sim, quando tem aluno que é expulso do colégio, sabe? E sabe, isso é totalmente antipedagógico. Sim, tipo, a gente não tá julgando a atitude do colega de comemorar. Mas é que a percepção, a reflexão que a gente quer levantar é de que é tão triste que um colega tenha se desgastado a ponto de comemorar uma atitude dessa, porque a gente começa a se questionar da função da profissão, né, da docência. Porque se um colega que deveria se sentir mal por não ter conseguido contribuir para a construção aí moral, ética, profissional de um aluno, porra, sabe, é muito triste, triste. Assim, você fica sem palavras, assim, é muito triste que um colega escolha o caminho mais fácil, porque ele tomou tanta porrada da profissão, né, de elementos da profissão, e que a função originária da profissão não faça mais sentido para ele. Mas a gente fala, lembrando, né? A gente fala isso porque hoje eu tenho 1 ano de experiência, eu tenho meses de experiência, então a gente tá fresco na profissão, então... Depois a gente vai gravar um outro podcast que a gente vai escrachar muito mais. Daqui a 10 anos, vai ter outro podcast sobre o assunto e a gente vai estar, tipo, malhando palmos ao outro. Quer dizer... Sacanagem. Mas depois de quase 30 minutos de podcast, a gente tem umas coisas positivas pra falar sobre a docência. Nossa, eu fiz uma atividade com os alunos do ano. Fala. Eu trabalhei... Fala. Ai, do que eu vou falar? Fala. Eu trabalhei em histórias em quadrinhos. Eu trabalhei Segunda Guerra Mundial e histórias em quadrinhos, né? Uma história em quadrinho na percepção da resistência judaica, certo? E outra história em quadrinho na percepção civil japonesa. Isso é uma coisa boa de estudar aula no ambiente público, na educação pública, que não tem ninguém, não tem quase ninguém fiscalizando tua aula. Foda-se, pode dar o que quiser. Uma coisa que a gente chama academicamente de currículo em ação, que é a tua prática em sala de aula, ela é muito bem explorada. Você pode fazer, assim, eu consegui encaixar muito bem essa atividade que eu mencionei de histórias em quadrinhos com um currículo pré-determinado, que, né, que tinha um trecho que indicava o quê? Você tem que falar sobre a sociedade civil durante a guerra. Mas, por exemplo, não tem sociedade civil no Japão. Eu quis trabalhar porque fez parte do meu TCC, eu gosto e tal. Em quadrinhos, por exemplo, eu nem menciono, ele nem sabe o que é quadrinhos. Você fala quadrinhos para o currículo do estado e pega um monte de moldura pequenininha, não sei. Mas... Então, exatamente, o currículo em ação ele é malhável o suficiente para que você possa tornar a sua aula, a sua construção de conhecimento, certo? Mais adequada à linguagem jovem, à sua linguagem, o que você gosta de trabalhar. Afinal, se você trabalha com um tema que tem mais afinidade, você vai trabalhar ele de maneira melhor, mais eficiente. Sim, então isso é bacana. Essas experiências de sala de aula, né, agora tentando finalizar um pouco, essas experiências de sala de aula, você trabalhar o tema que você gosta, né, como uma ferramenta do conhecimento histórico, da construção do conhecimento histórico,
Isso é muito prazeroso. Acho muito maneiro. Eu dei uma aula sobre uma vez, nunca esqueço. Pro 9º ano, a gente tava na década de 20. A gente recém tinha visto... Tava na década de 20? Faz tempo, hein? Crise de 29. Crise de 29, Daí eu falei sobre os movimentos feministas, feminismo de primeira onda. Nossa. E as meninas da aula piraram, porque muitas delas nunca... Primeira onda? Primeira onda feminista. Não, é a segunda? Década de... Não, a segunda onda feminista é década de 60, por aí. Ah, que é a questão da liberdade sexual, né? Tá certo. Isso. Primeira onda, tá certo. Eu também mencionei a molecada gostou. Primeira onda é equal pay, direito a voto, direito a voto, isso. São aqueles direitos sociais. Certo. São aqueles direitos sociais. Eles ainda não estão muito no âmbito pessoal. Estão no âmbito pessoal de tipo, eu sou mulher, eu quero poder trabalhar também. Mas não muito mais do que isso, né? Não é ainda no corpo, que vai ser depois. Certo. E daí foi uma aula assim que as meninas... alguma coisa nos alunos, né? Despertou muito interesse nas meninas, nas alunas, sabe? E os guris, claro, ficaram meio incomodados com isso. Mas tem que ficar mesmo. Ficaram meio incomodados, mas essa aula ela foi tão especial porque ali eu senti um dos objetivos de ser professor, que é libertar, que é fazer essa educação libertadora. Essa educação de questionar a realidade que a gente tem, Da hora. sabe? Tu não se forma um professor de história, tu não estuda 5 anos pra contar historinha, pra repetir a mesma coisa e todo mundo ir pra casa feliz. Tu conta, tu faz um curso, tem uma série de disciplinas acadêmicas que é justamente pra questionar isso, que é pra entender como isso se formou e quão escroto pode ser a sociedade. Pô. E quando tu passa isso, sabe, é um negócio muito legal. Eu tive um momento assim também. Não foi com a minha atividade de quadrinhos. Foi quando eu dei uma aula de cyberpunk. Gênero cyberpunk. Ai, meu Deus. E foi mais nosso tema do último episódio, inclusive. Mas foi um tema, foi uma aula totalmente improvisada. Foi um momento que muitos alunos faltaram, aí eu não podia dar continuidade ao conteúdo. Falei, então tá. Aí eu comecei a falar eu já ia introduzir Guerra Fria pra eles. Eu falei, então gente, ó, a gente vai trabalhar a Guerra Fria depois. Aí alguns alunos já conheciam um pouco como é que funcionava a Guerra Fria. Aí eu comecei a trabalhar justamente o papel das mídias, trabalhando com o contexto. E falando, gente, tudo que vocês assistem hoje, né, eles não são só filmes, não é só entretenimento. Eles falam muito mais sobre o período que a gente está vivendo, sobre o período que eles querem retratar. Então se hoje você está vendo um filme de Segunda Guerra Mundial, ele não está falando sobre a Segunda Guerra Mundial, ele está falando sobre aqui e agora. E aí, cara, eu comecei a falar, tava uma bagunça desgraçada na sala. Deu 5 minutos, tava todo mundo quieto, olhando e prestando atenção, sabe? E aí eu tava só falando, assim, não tava escrevendo nada no quadro, não tava fazendo nada. E esse foi o clique, assim. E porra, chegou um momento que eu até parei de falar, né? Eu falei pros alunos assim, nossa, tá todo mundo prestando atenção, que isso? Porque eu percebi que tava todo mundo interessado naquele assunto, sabe? Porque de alguma maneira eu abri alguma porta pra eles que eles não tinham aberto até então, sabe? Que é justamente esse da mídia, fazer parte do contexto e ser uma ferramenta de comunicação daquele período. Porra, e uma puta lição importante. E cara, eu fiz isso na minha primeira aula com eles, que é trabalhar o quê? Utilização de documento histórico, de fonte primária, secundária, certo? De opinião, né? De que todo discurso da falsa neutralidade, né? Que a gente acha que hoje que jornais, por exemplo, são neutros porque eles só passam informação. Não existe neutralidade. Eu queria passar isso no início para eles. E não tinha absorvido tanto, assim. E nessa aula, assim, eu vi todo mundo focado no que eu tava dizendo. E, porra, eu saí dessa aula, assim, eu quase chorei. De emoção, assim. Eu fui no ônibus com um sorriso de orelha a orelha, assim, feliz pra caralho, embora. Nos meandros da prática, daí tu tem essas conquistas, esses sucessos, assim, sim, tu fica bobo demais. Assim. Eu dei uma aula esses dias, cara, de Roma Antiga, falando da revolta dos plebeus. Os plebeus contra os patrícios. Puta aula de consciência de classe, né? Porque os plebeus, eles são uma das formas de protesto dele é a greve. Imagina, greve no 5º ano. Meu Deus, cara, foi... Aqueles alunos não saíram com martelo com uma coisa, porque não tinha martelo depois na aula. Ai, meu Deus. Não, brincadeira.
Mas tu desperta algumas coisas muito bacanas aí. Isso não planeja, né, às vezes, assim, tá embutido na tua aula, né, mas o resultado às vezes te surpreende, né? Isso depende muito do diálogo, né, com os alunos. Hoje em dia a gente não tem mais... Teve uma coisa que a gente aprendeu com o Freud. Olha aí, ó. Foi a ouvir os alunos também, né? E daí a gente daí tu tem que construir o conhecimento com os alunos, senão, porque se aquilo não é importante para o aluno, ele não vai marcar para ele, sabe? Tu faz o vestibular, tu vê uma pá de conteúdo que não só tem que decorar, você tem que decorar a dancinha, que não vai ser importante, não vai te marcar. Mas uma coisa que é importante para ti, uma coisa que vai ser memorável, aí tu vai lembrar daquilo. O método que tu utiliza para estudar, que vai te marcar. Então, esse podcast. Caramba, a gente tentou terminar um pouco mais esperançoso, acho que a gente conseguiu um pouco, né, Ju? Acho que. Se eu ver uma Gillette agora, tá ok. Tá eu ok, vou né? usar ela pra me barbear, não. Exatamente, né? Eu não vou usar pra me barbear, porque eu não quero. É porque eu não tenho barba, gente. Eu tenho umas coisinhas. Hoje eu aqui. tenho uma camada de penteiros na Minha cara. namorada disse que é sujeira de feijão. Então, vamos encerrar depois aqui desse Too Much Share com a gente aqui. Foi tão mágico. Foi muito bacana. Então, gente, obrigado aqui pela audiência. Fique então com... Não fique com porra nenhuma. Falou, gente. É isso aí. Até a próxima. Acho que a gente pode se vestir agora, né? Não. E o salário, ó.